Você sabia que Paulo fez uma das maiores pregações da Bíblia Sagrada, sem começar citando um versículo? Ele estava diante dos homens mais inteligentes do mundo, filósofos, pensadores e intelectuais, pessoas que pensavam que tinham as respostas para todas as perguntas da vida. Mas no meio daquela cidade repleta de templos, estátuas e deuses, havia um altar muito estranho. Nele estava escrito apenas a frase: "Ao Deus desconhecido". Como uma cidade tão religiosa poderia admitir que existiria um Deus que eles ainda não conheciam? E a pergunta mais importante que essa é: será que mesmo em meio ao século XXI existem pessoas que adoram a um Deus que na verdade não conheceram? É exatamente esta pergunta que a palavra de Deus vai nos responder no vídeo de hoje. Nessa lição, vamos caminhar juntos pelas ruas de Atenas, conhecer os filósofos epicureus e estoicos e entender por que Paulo foi levado para o Areópago e descobrir por que esse discurso continua sendo um dos mais importantes para a nossa igreja nos dias de hoje. No fim do estudo, você vai perceber como o evangelho continua sendo a única resposta para a sociedade que continua procurando um sentido para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. É uma alegria ter você aqui conosco e todas as semanas estamos aqui estudando juntos as lições da Escola Bíblica Dominical, trazendo sempre profundidade teológica, clareza no ensino das Escrituras e principalmente uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Então quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está assistindo pelo celular, clica aí no botãozinho do hype para ajudar o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Você pode também acompanhar o conteúdo dessas aulas pelo Spotify. Basta apenas pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e você vai ter acesso ali ao nosso material. Clicando nesse QR Code que aparece aqui no canto da tela, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que eu preparei para a aula de hoje, com outras informações complementares para ajudar na sua aula, você que é professor da Escola Dominical, ou nos seus estudos particulares da Palavra de Deus. Então agora vem comigo, porque na lição de hoje nós vamos estudar também sobre um detalhe na pregação de Paulo que quase ninguém percebe e ele muda completamente a maneira como nós evangelizamos as pessoas. Eu vou te mostrar isso quando chegarmos a falar sobre o discurso de Paulo no Areópago. Vamos ao nosso texto áureo de hoje. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Vamos analisar juntos esse texto? Veja bem a expressão, mas Deus. Antes de qualquer coisa existe a graça. Paulo não começa falando do homem, mas de Deus. A iniciativa da salvação sempre é divina. Na sequência, ele usa a expressão não tendo em conta. A palavra grega aqui é hiperidon, que significa literalmente passar por cima ou olhar além. Não significa que Deus estava aprovando a idolatria daquele povo, mas que na sua misericórdia ele suportou aquele período sem executar imediatamente o juízo sobre eles. Depois Paulo usa a expressão os tempos da ignorância. A palavra ignorância do grego é agnoia, daí que vem o nosso termo agnóstico. Não fala apenas de falta de informação, mas quer dizer viver sem conhecer o verdadeiro Deus. O capítulo inteiro vai falar justamente de um altar ao Deus desconhecido, ou seja, eles eram religiosos, mas ignoravam quem Deus realmente era. E aí Paulo usa o tempo verbal agora, ou seja, até então Deus suportou aquele tempo de ignorância, mas agora chegou uma nova época na história. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, o evangelho foi revelado. Depois da cruz, ninguém pode dizer que Deus permaneceu escondido. E aí ele diz que essa revelação ela é a todos os homens, ou seja, no grego aparecem duas palavras universais, todos e em todo lugar. Isso quer dizer todos os povos, todas as culturas, todas as classes sociais, todos precisam do evangelho. E Deus quer o quê? Que eles se arrependam, ou seja, metanoia, o que significa uma mudança de mente. Na Bíblia, isso quer dizer mudar completamente a direção da vida. Porque o evangelho não chama apenas as pessoas para acreditarem em Jesus, mas ela chama para que elas abandonem o seu velho caminho e sigam a Cristo. Então observe a progressão desse texto bíblico. Deus foi paciente, havia ignorância por parte do ser humano, mas agora Cristo foi revelado. Todos são chamados,
e a única resposta possível é o arrependimento. Em uma frase, Paulo resume todo o seu discurso no Areópago, em Atenas, e é por isso que nós temos a seguinte verdade prática hoje: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Mas hoje o nosso caminho chega a um dos pontos mais altos de toda a narrativa do livro de Atos, a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Paulo sai de Bereia sozinho. Silas e Timóteo ficaram para trás e receberam a ordem de se juntar a ele o mais depressa possível. Vai estar lá em Atos 17, do 14 até o 16. Paulo ali é um homem cansado de perseguições, que em Filipos foi preso e espancado, agora em Tessalônica ele foi acusado de sedição, em Bereia ele teve que fugir outra vez, mas agora ele cruza sozinho pelas ruas da cidade mais culta do mundo antigo, a cidade de Atenas. O pesquisador Josenildo Lisboa observa que, embora Atenas já não fosse mais aquela Atenas clássica, da era de ouro dos sábios como Péricles, por exemplo, ela continuava sendo, na época de Paulo, um centro intelectual que não tinha rivais no mundo mediterrâneo. Era a sede da famosa academia, fundada por Platão séculos antes. E é nesse cenário de uma arte refinada, filosofia sofisticada, arquitetura magnífica, que Deus vai colocar o seu servo para pregar o evangelho. Lembrando a você que o nosso estudo de hoje tem os seguintes objetivos: levar a compreender a idolatria em Atenas, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do evangelho e aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. A nossa leitura em classe de hoje está em Atos 17, do 15 ao 20 e do 30 ao 32, aonde estará baseado o nosso estudo de hoje. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Vamos então ao texto. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Repare bem nessa palavra que o coração de Paulo se comovia. No grego original, esse verbo carrega a ideia de uma provocação intensa, quase uma indignação que mexe por dentro, como se sentindo provocado, zangado, ao ver a cidade tão cheia de ídolos. É importante dizer que não era um desprezo cultural ou arrogância religiosa, mas era o espírito de um homem cheio do Espírito Santo que não conseguia ficar indiferente diante daquela realidade que ele via. Historiadores da antiguidade registram que Atenas tinha mais estátuas de deuses do que qualquer outra cidade do mundo conhecido na época. Um antigo escritor chegou a comentar de uma forma irônica que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. O comentarista F. Bruce descreve que a escultura, a literatura e a oratória ateniense do século V e IV a.C. jamais foram superadas, e que a cidade também ocupava um lugar de liderança na filosofia, sendo a terra natal de Sócrates, Platão e o lar adotivo de Aristóteles, Epicuro e Zenão. Ou seja, Atenas não era uma cidade de gente ignorante. Era uma cidade de gente extremamente culta e, ao mesmo tempo, extremamente imoral e idólatra. E isso é uma lição importante para a gente hoje, meus irmãos, porque a cultura, a educação, o refinamento intelectual não salvam ninguém do vazio espiritual. A intelectualidade, o conhecimento não mudam a vida das pessoas. O problema da sociedade hoje não é intelectual, ele é espiritual. E Atenas era uma cidade antropocêntrica, ou seja, centrada no ser humano, onde o centro de interesse era a investigação sobre o próprio homem, como resumiu o teólogo italiano Fabris, a medida de todas as coisas. Compare isso com Jerusalém, uma cidade teocêntrica, centrada em Deus e na sua lei. Paulo, que veio de uma formação rigidamente monoteísta e conhecia muito bem o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, de Êxodo 20, versículo 4, ele olhava para aqueles templos e altares com os olhos de quem foi criado no espírito do monoteísmo judaico. Do ponto de vista teológico, esse texto nos ensina algo profundo sobre a natureza da idolatria. O apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo aos Romanos, ele vai explicar exatamente esse fenômeno. Os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Romanos 1, 21 a 23.
Veja que Atenas era a prova dessa verdade escrita por Paulo. Uma cidade que tinha todo o aparato intelectual para reconhecer a existência do Criador, ainda assim havia trocado essa verdade evidente por muitas variedades e representações esculpidas. E agora cabe uma pergunta para nossa reflexão. Será que hoje, no lugar das estátuas de mármore, a sociedade não ergueu muitos outros tipos de altares? Altares ao sucesso, à aparência física, ao dinheiro, à opinião pública. Veja que a idolatria não desapareceu, ela se expandiu e trocou de forma. O texto também nos revela algo sobre o coração missionário de Paulo. Ele não estava ali para organizar um passeio turístico, ele não foi a Atenas admirar a arquitetura, muito menos registrar a viagem nas redes sociais da época, se existissem. Diante da beleza artística daquela cidade, o que ele sentiu foi tristeza pelas almas perdidas daquele lugar. Isso nos ensina uma lição prática urgente. Quanto mais preparado espiritualmente nós estivermos, mais sensíveis nós devemos estar diante da idolatria ao nosso redor, seja ela religiosa, seja ela secular, disfarçada de um estilo de vida. Muitos cristãos, infelizmente, desenvolvem um efeito contrário. Quanto mais tempo eles passam na igreja, mais anestesiados eles ficam diante do mundo que os cerca. Eles passam a assistir à imoralidade, o materialismo e o vazio espiritual ao seu redor com uma naturalidade preocupante. Nós não podemos olhar para a decadência do mundo e achar tudo comum ou normal. Paulo nos ensina o caminho oposto. O crescimento espiritual deveria aumentar e não diminuir a nossa sensibilidade diante da necessidade espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. Se você trabalha ou estuda num ambiente onde a fé em Cristo é motivo de piada, onde a Bíblia é tratada como uma peça de um museu, essa passagem é para você. Assim como Paulo, seu espírito também deve se comover, não com raiva das pessoas, mas com uma compaixão pelas almas que elas carregam, pela cegueira espiritual das pessoas. Exatamente como nós vamos ver no próximo tópico da nossa lição, que diz o seguinte: o início da evangelização na sinagoga. O texto continua dizendo assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos. Repara comigo nessa palavra disputava. No original grego, o verbo original é dielegeto, o mesmo utilizado nas passagens de Atos para descrever o método de Paulo em Tessalônica, lá de Atos 17:2. É um verbo que descreve diálogo, argumentação, raciocínio compartilhado e não um simples discurso de um lado somente. Esse detalhe metodológico, ele carrega um ensino importante para nós. O padrão apostólico estabelecido por Paulo, ao qual ele mesmo vai se referir na carta aos Romanos, dizendo que primeiro ao judeu e depois ao grego, não era uma preferência cultural simplesmente, mas é um princípio de fidelidade à história da aliança. O evangelho é a continuação da promessa que foi feita séculos antes a Abraão. E por isso, mesmo estando cercado de gentios e filósofos, Paulo primeiro procurou a sinagoga. A comunidade judaica de Atenas, segundo os historiadores, era pequena se comparada às grandes comunidades de Antioquia e de Corinto, por exemplo. Mas isso não diminuiu a prioridade de Paulo. Ele não escolhia seus públicos pelo tamanho ou pela facilidade de resposta. Ele escolhia pela fidelidade ao chamado de Deus. Isso nos dá uma aplicação prática de uma estratégia missionária que é muito atual. Comece pelo terreno que já está preparado, sem desprezar o terreno mais difícil. Paulo não ignorou a sinagoga porque era mais fácil evangelizar pagãos curiosos por novidades, mas ele começou onde havia um fundamento das escrituras já lançado e depois avançou para onde não havia conhecimento nenhum de Deus. O texto menciona ainda que ele debatia com os religiosos, sebomenoi do grego. A expressão que Lucas utiliza aqui, ela designa pessoas tementes a Deus, que eram os gentios que frequentavam as sinagogas, criam no Deus de Israel, mas ainda não haviam se tornado prosélitos completos porque não haviam passado pela circuncisão. Esse grupo representava uma ponte estratégica entre o mundo judaico e o mundo gentil. Eram pessoas que já haviam abandonado o politeísmo, mas ainda não haviam encontrado a plenitude da revelação em Cristo. E aqui nós temos uma aplicação para a nossa vida hoje. Aonde estão as nossas sinagogas? Você já reparou ao seu redor pessoas que têm alguma base bíblica ou algum certo conhecimento sobre Deus, têm interesse nas Escrituras, mas ainda não deram um passo definitivo para Cristo? Muitas vezes nós deixamos de evangelizar justamente essas pessoas próximas de nós, amigos, familiares, colegas de trabalho, que já sabem alguma coisa da Bíblia, porque parece óbvio demais.
ou porque temos vergonha de parecer repetitivos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina o contrário. Comece por aqueles que já estão preparados. Essa passagem ela também desafia qualquer ideia de que o evangelismo é uma atividade isolada, feita apenas em ambientes religiosos formais. Paulo disputava com as pessoas, ele dialogava, ele argumentava, ele não repetia um discurso decorado, mas ele engajava aquelas pessoas intelectualmente, respondendo objeções, citando evidências das Escrituras. Isso exige preparo. Isso exige que o crente conheça bem aquilo que crê para poder responder com sabedoria quando for confrontado. Por isso, se você sente que não sabe responder às perguntas difíceis que as pessoas fazem sobre a sua fé, essa é a hora de se aprofundar mais na palavra, de estudar, de se preparar, porque assim como Paulo, Deus também vai nos colocar diante de gente que vai questionar, que vai argumentar e duvidar. E Ele quer que nós estejamos prontos para disputar com mansidão, temor, defendendo a esperança que é em nós, como diz em 1 Pedro 3:15. Terceiro tópico, a proclamação do Evangelho na Ágora. O versículo conclui assim: e todos os dias na praça com os que se apresentavam, Atos 17, parte B. A palavra grega para praça aqui é ágora, ou seja, o coração pulsante de qualquer cidade grega da antiguidade. E esse detalhe muda completamente a compreensão que nós devemos ter do ministério de Paulo em Atenas. Veja aqui uma imagem sobre esse local. Paulo desenvolveu um duplo ministério em Atenas. Um primeiro voltado aos judeus, principalmente na sinagoga, e um segundo voltado aos gentios, na ágora. O método preferido dos sábios em Atenas era justamente a discussão livre e aberta em praça pública. E Paulo também adotou essa técnica quando ele esteve por lá, adaptando-se, como ele mesmo escreveria mais tarde, para fazer-se de tudo para com todos, a fim de que por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Esse é um dos princípios missiológicos mais importantes de toda a carreira de Paulo, a contextualização sem descaracterização. Ele não inventou um novo evangelho ou adaptou para os gregos. Ele apenas adaptou o método, a linguagem, o ambiente, mas nunca mudou a mensagem. A Ágora, para quem não conhece, não era apenas um mercado no sentido comercial. Ela era ao mesmo tempo um centro comercial, um centro cívico, um centro judicial e um centro filosófico. Era ali que os cidadãos discutiam política, faziam negócios, debatiam ideias e, no caso de Atenas, eles filosofavam abertamente. E essa palavra, filósofos, aparece apenas nesse lugar em todo o Novo Testamento. Esse detalhe geográfico-cultural carrega um peso enorme. O Evangelho, na teologia de Lucas e de Atos, não é uma mensagem destinada apenas aos lugares sagrados, Jerusalém ou o templo, mas também a Atenas e a Ágora. E Paulo pregou em ambos os lugares, porque o senhorio de Cristo não se limita a paredes religiosas. Essa verdade está profundamente enraizada na própria natureza da grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é um convite a ficar dentro de quatro paredes esperando que as pessoas venham até nós. Paulo não prega somente a judeus prosélitos na sinagoga, mas ele também fala com aqueles filósofos que eram zombeteiros, irônicos, curiosos e alguns interessados no evangelho. Essa é uma descrição realista do que é o evangelismo público na sua essência. Nem todo mundo vai receber a mensagem de coração aberto. Você tem visto aí muitos vídeos na internet de pessoas perseguindo pregadores em praças públicas, por exemplo. Alguns zombam, outros ironizam, mas outros genuinamente se interessam. E ainda assim, Paulo continuava fazendo isso, diz o texto, todos os dias. Paulo não fez uma pregação isolada e foi embora satisfeito, mas ele voltava todos os dias no mesmo lugar, disposto a enfrentar as mesmas objeções, os mesmos risos, os mesmos debates. Isso revela um caráter de perseverança evangelística que muitos irmãos hoje não têm. Muitas vezes nós desistimos facilmente diante da primeira rejeição. Paulo nos ensina que a semeadura fiel exige repetição, paciência e constância, porque nós não sabemos qual dia, dentre tantos, será aquele dia em que o coração da pessoa vai finalmente se abrir pela ação do Espírito Santo. Isso nos remete à parábola do semeador, lá de Marcos, capítulo 4, não é verdade? O semeador não escolhe apenas o solo bom para lançar a semente, ele semeia generosamente, sabendo que Deus faz a semente germinar em qualquer tipo de terreno. Paulo semeava tanto na sinagoga quanto na ágora,
confiando que o Espírito Santo faria a obra de convencimento em cada coração no tempo certo. Aplicando isso para a nossa vida, quais são as nossas ágoras hoje? Pode ser o grupo de WhatsApp da família, pode ser o intervalo no período de trabalho, pode ser nas redes sociais, na fila de um banco, por exemplo. Você não precisa esperar um convite formal ou um ambiente religioso para falar de Cristo. Por isso, se você está gostando desse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, deixe aqui o seu like, compartilhe com mais pessoas esse vídeo e vamos juntos para o segundo tópico da lição de hoje. Os filósofos epicureus e estoicos. Primeiro item, os epicureus, o prazer como finalidade da vida, Atos 17, 18. O texto vai dizer assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Vamos começar entendendo a filologia, o sentido dessa palavra contendiam. No grego, o verbo utilizado é sinebalon, que carrega a ideia de se reunir com alguém em uma discussão, carrega a ideia de argumentar ponto a ponto. Não era então uma conversa amigável de bastidores, era um verdadeiro confronto intelectual de ideias num ambiente onde o debate público era literalmente um esporte nacional dos atenienses. Quem eram os epicureus? Esse nome vem diretamente do fundador dessa escola, Epicuro, que nasceu por volta de 341 a.C., na ilha de Samos e viveu boa parte da sua vida ensinando na própria Atenas. Ciro Sanches, no seu livro Paulo, Príncipe dos Pregadores, vai explicar que o sistema epicurista se baseava no que hoje nós chamamos de hedonismo. A palavra que vem do grego hedone, que significa literalmente prazer. Segundo Epicuro, o prazer é a única coisa intrinsecamente valiosa para uma pessoa durante todo o tempo, enquanto a dor é a única coisa sem valor. Mas o maior prazer para eles era alcançar o que eles chamavam de ataraxia, ou seja, uma vida de tranquilidade, sem dor, sem paixões perturbadoras e sem temores supersticiosos. Ou seja, eles buscavam prazeres como a amizade, a paz, a contemplação estática, numa tentativa de encontrar, nas palavras de Sproul, uma fórmula média entre prazer e dor, que fosse tão equilibrada que evitasse o paradoxo. Mas do ponto de vista teológico, porém, o problema do epicurismo não estava na busca pela tranquilidade em si, mas nas premissas metafísicas que sustentavam a busca deles. Epicuro herdou a filosofia atomista de Sócrates, de Demócrito, por exemplo, segundo a qual tudo que existe é composto por átomos e vácuo, organizados aleatoriamente ao acaso. Isso significa, na prática, negar qualquer forma de providência divina, de milagre ou de profecia. Entendemos então que os epicureus eram extremamente materialistas, ou seja, eles eram ateístas na prática. E aqui está o ponto crucial que nós precisamos enxergar. Um sistema que nega a providência de Deus e reduz a existência humana a átomos organizados ao acaso não tem e nunca terá nenhuma base racional para crer na ressurreição do corpo. É por isso que quando Paulo começou a pregar Jesus e a ressurreição, como diz aí no versículo 18, ele estava, sem perceberem os epicureus, atacando o próprio alicerce da filosofia deles. Não foi apenas uma discordância religiosa, mas era um choque frontal entre duas cosmovisões completamente incompatíveis. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre esse mesmo tema, resumiu de uma forma direta a lógica de qualquer sistema que nega a ressurreição. Ele diz em 1 Coríntios 15, 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa frase, curiosamente, é um slogan epicurista. A busca do prazer presente e a ausência de qualquer esperança futura. E é exatamente contra essa filosofia que o apóstolo dos gentios apresenta o Cristo ressuscitado, a prova concreta e histórica de que a morte não é o fim e de que existe sim um juízo, uma eternidade e uma responsabilidade moral do homem diante de Deus. Agora pensa na sua própria realidade. Você já ouviu alguém dizer assim: aproveite porque só se vive uma vez. Ou alguém dizer assim, não se preocupe com o futuro, viva o agora. Essa filosofia de vida tão comum hoje em dia, não é verdade? Tem suas raízes no epicurismo. Ainda que a maioria das pessoas que repetem essas frases nunca tenha ouvido falar de Epicuro. E a lógica é a mesma, buscar prazer e tranquilidade imediatos, sem levar em conta a eternidade, o juízo e a responsabilidade diante de Deus. Isso não significa que buscar paz e tranquilidade seja errado. Muito pelo contrário, a Bíblia nos convida à paz que excede todo entendimento, Filipenses 4 e 7. A diferença é que a paz cristã ela não nasce da negação de Deus ou da fuga da dor, mas ela nasce da nossa confiança na soberania
e na providência divina, mesmo quando estamos em meio às dificuldades. Segundo subtópico, os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. O mesmo versículo continua apresentando esse grupo, os estoicos que contendiam com Paulo. Vamos entender primeiro a origem desse nome. A palavra estoico vem do grego stoa, que significa pórtico ou alpendre coberto por colunas. Essa designação deriva do próprio pórtico pintado em Atenas, do grego stoapoikile, onde o fundador dessa escola, chamado Zenão de Cítio, viveu entre 335 a.C. e 264 a.C., e ele ensinava ali aos seus discípulos. Ou seja, diferente dos epicureus, cujo nome vem de uma pessoa, os estoicos receberam o nome derivado de um lugar, o pórtico onde a doutrina deles era ensinada. Do ponto de vista filosófico, os estoicos criam em um poder criador do universo, mas não em um Deus pessoal como o Deus revelado nas Escrituras. O teólogo Stanley Horton explica que Zenão ele fazia do dever, a razão e a autossuficiência o objetivo da vida. O comentário Bacon vai confirmar essa leitura, afirmando que a crença dos estoicos ela era essencialmente panteísta, racionalista e fatalista, porque eles enfatizavam a supremacia racional sobre a faculdade emocional do homem e também sobre a própria autossuficiência. Preste atenção nessa palavra panteísta. Ela vem do grego que significa tudo é Deus, ou seja, o panteísmo é a crença de que tudo faz parte de Deus, ou de que Deus está difundido em tudo que existe, como que se Deus fosse uma força impessoal, presente na natureza, na razão do universo e está diluída pelo cosmo inteiro. É bem diferente do teísmo bíblico, que ensina um Deus pessoal, transcendente, que criou o universo e não se confunde com ele, porque é superior e divino. Isso é o que os estudiosos chamam de fatalismo estoico, a crença de que tudo já está determinado por uma razão universal impessoal e que a única atitude sábia do ser humano é se conformar racionalmente com esse destino, controlando as suas próprias emoções diante dele. Entre os estoicos mais famosos da era romana estão nomes como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. O comentário bíblico Bacon vai afirmar que quando eles negavam a dependência de um Deus pessoal, os estoicos estavam negando a essência da verdadeira religião. Ou seja, a religião para eles não era um relacionamento com um Deus que ama, ouve orações e que intervém na história, mas sim uma disciplina racional diante de um universo mecânico e indiferente. Do ponto de vista teológico, esse é exatamente o ponto de contraste forte entre o estoicismo e o evangelho de Cristo. A Bíblia não apresenta um Deus impessoal e distante, mas sim um Pai que se importa, que ouve, que intervém e que se fez carne e habitou entre nós. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde no seu discurso, vai afirmar que esse Deus não está longe de cada um de nós e que nele vivemos e nos movemos e existimos. Está lá em Atos 17, 27 e 28. O ensino de Paulo aponta para algo que eles jamais aceitariam e compreenderiam, um Deus que se relaciona pessoalmente com a sua criação e chama ela para se converter. Assim como os epicureus, os estoicos também tinham um problema insolúvel diante da mensagem de Paulo a respeito da ressurreição. Porque se tudo obedece a causas mecânicas e fixas, se o universo é regido por um destino impessoal, então não tem espaço para eventos sobrenaturais como a ressurreição corporal de um homem já morto. É por isso que os epicureus e os estoicos, apesar das suas diferenças filosóficas, se uniram no mesmo ponto, a rejeição ao ensino da ressurreição de Cristo como algo aceitável. Agora pense comigo aqui, quantas pessoas ainda hoje, mesmo sem conhecer essa palavra estoicismo, vivem exatamente essa filosofia. Eles dizem, o que vai ser, vai ser. Não adianta lutar contra o destino, isso é karma. Outros dizem assim, tenho que controlar as minhas emoções e aceitar as coisas como elas são, sem esperar nada de sobrenatural. Essa é uma mentalidade estoica moderna, que está inclusive sendo difundida aí em best-sellers de autoajuda, discursos motivacionais que pregam a autossuficiência emocional, sem nenhuma referência a Deus. Veja como tudo tem uma ligação, não é verdade? O Evangelho de Cristo confronta essa visão com uma verdade libertadora. Você não precisa ser autossuficiente diante do destino, porque existe um Deus pessoal que se importa com você,
que tem um plano, que interveio na história desde a concepção de Jesus, a sua vida, a sua morte e até a sua ressurreição. A verdadeira serenidade não vem de uma resignação ou aceitação racional diante de um universo indiferente, mas sim da confiança ativa em um Deus que é Pai, que ouve e que ressuscita até mesmo os mortos. Se você convive com pessoas que se apoiam apenas na razão, no controle emocional ou na autossuficiência para enfrentar as dificuldades da vida, sem nenhum espaço para a fé, para a oração ou para o sobrenatural de Deus, saiba que você está diante de estoicos modernos. E seguindo o exemplo de Paulo, você tem a oportunidade de apresentar a essas pessoas algo muito mais valioso que a resignação, a esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai descobrir por que Paulo citou até escritores pagãos dentro de uma pregação. E essa talvez seja uma das maiores lições de evangelismo do Novo Testamento. Terceiro tópico. Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. O texto prossegue. E tomando-o levaram pela mão, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falais? Atos 17, 19. Vamos entender primeiro o sentido dessa palavra Areópago. No grego, Areospagos significa literalmente coluna de Ares. Ares era o deus grego da guerra, chamado de Marte também pelos romanos. O pastor Ciro Sanches explica que se tratava de uma elevação rochosa separada da acrópole da cidade por um pequeno riacho, onde historicamente ocorriam reuniões as mais importantes da cidade. Isso quer dizer que Areópago designava ao mesmo tempo dois sentidos: o lugar físico, a colina, e a instituição, que era o conselho ou o tribunal. Paulo pregou ali não apenas para filósofos avulsos, mas diante dos próprios membros do conselho do Areópago, os chamados Areopagitas, descrito por ele como a Suprema Corte de Atenas. Esse tribunal era formado por 31 membros e se reunia para julgar os casos que afetavam o bem-estar da cidade. Esse detalhe que eu estou trazendo para você, ele muda completamente a forma como nós devemos entender esse momento da vida de Paulo. Ele não estava apenas conversando ou discutindo informalmente com pessoas curiosas numa praça. Ele foi conduzido perante uma corte oficial, uma autoridade legal e religiosa reconhecida por toda a cidade. Assim como Paulo foi levado perante outras autoridades específicas em outras cidades por onde ele passou, como Filipos, como nós já falamos na semana passada, Tessalônica, procônsul de Corinto, por exemplo, governadores, em Atenas, Paulo teve que enfrentar o Areópago. E esse detalhe também é uma prova da precisão histórica dos escritos de Lucas. Cada cidade tinha sua própria estrutura de autoridade, e o médico Lucas registrou corretamente o nome de cada uma delas. A pergunta que aqueles filósofos fizeram a Paulo, ela é reveladora. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falais? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. O texto bíblico ainda acrescenta uma observação editorial de Lucas sobre o caráter dos atenienses, diz em Atos 17, 21. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Essa descrição foi abundantemente corroborada por escritores contemporâneos daquela época, ou seja, não é uma caricatura exagerada de Lucas, mas é um retrato fiel da cultura ateniense, que era obcecada por novidades intelectuais. Esse detalhe dessa busca incessante por novidade carrega um alerta interessante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e o Deus da palavra, o Criador, já nos entregou toda a verdade. No entanto, como o ser humano continua em busca de novidades incessantemente, ele se depara com novas mentiras de Satanás. E essa mesma inquietação por novas perspectivas teológicas continua presente até hoje aí em muitos meios religiosos, contribuindo muitas vezes para o surgimento de heresias e até mesmo de paganismo. Isso nos mostra uma lição de discernimento extremamente relevante para os dias de hoje. Nós vivemos numa era de consumo acelerado de conteúdo, onde a novidade é tratada como sinônimo de verdade e onde qualquer ensino diferente ou revolucionário ganha rapidamente audiência instantânea nas redes sociais, sem nenhum compromisso com a sua doutrina. A postura ateniense de viver sempre caçando novidades é tristemente a postura de muitos cristãos hoje, que trocam de doutrina, trocam de igreja,
trocam de convicção com a mesma facilidade que trocam de aplicativo no seu celular. Pessoas que estão sempre em busca de inovações doutrinárias, né? Mas veja como Deus usa exatamente essa característica cultural deles como porta de entrada para o evangelho. Porque aquilo que à primeira vista parecia ser um traço negativo da cultura ateniense, essa superficialidade intelectual, essa busca vazia por novidades, na verdade acabou se tornando, por uma providência de Deus, a oportunidade perfeita para que a mensagem do evangelho fosse proclamada diante da mais alta corte religiosa daquela sociedade. Isso nos ensina, meus queridos, que Deus não precisa das circunstâncias ideais para agir. Ele pode transformar até mesmo a curiosidade vazia, a superficialidade e a busca por sensacionalismo em uma oportunidade para um testemunho fiel do evangelho. Se você tem sentido que o ambiente onde você vive, no trabalho, na universidade, nas redes sociais, está mais interessado em novidades passageiras do que em verdades eternas, não desanime. Foi exatamente essa plataforma de pregação que Paulo usou na sua viagem missionária. A qualquer momento, eu e você também poderemos ter o privilégio de falar de Jesus diante do areópago da nossa vida aí neste mundo. E a pergunta que realmente importa é: você está preparado para essa oportunidade? Agora vamos ao nosso terceiro tópico da lição, o discurso de Paulo no areópago. O que ele falou lá então? Primeiro ponto, a observação cultural como um ponto de contato com o evangelho. O texto diz: e estando Paulo no meio do areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vós honrais não o conhecendo, é este que eu vos anuncio. Atos 17, 22 a 23. Essa palavra supersticiosos, no original, ela quer dizer temer a divindade ou temer o poder espiritual. Então ela pode ser traduzida de forma negativa como supersticiosos, enquanto que pode significar também religiosos ou pessoas temerosas aos deuses. A tradução mais provável, mais coerente com o tom do discurso de Paulo, é acentuadamente religiosos ou homens extremamente religiosos, e não é uma ofensa direta logo na abertura do sermão de Paulo. Esse detalhe vai nos ensinar uma lição estratégica do apóstolo Paulo. Ele não começa a sua pregação atacando, zombando ou humilhando a religiosidade ateniense. Ele começa reconhecendo com honestidade que aquele povo era de fato extremamente devoto, só que devoto na direção errada. Matthew Henry, no seu comentário, vai observar que Paulo demonstra aqui uma habilidade de oratória singular. Ele começa arrastando o público para dentro da própria cultura deles, para só então conduzir essas pessoas passo a passo para a mensagem do evangelho. O elemento central desse primeiro bloco do discurso de Paulo é o famoso altar ao Deus desconhecido. E vale a pena aqui a gente aprofundar historicamente esse detalhe, porque ele não é uma invenção retórica de Paulo, mas é um fato arqueológico e literário muito bem documentado. Veja aqui, o geógrafo grego Pausanias, do século II depois de Cristo, registra na sua obra a descrição da Grécia a existência de altares dos deuses chamados desconhecidos na região de Falero, próximo a Atenas. Olha que interessante isso aqui. O escritor Filóstrato, do século III depois de Cristo, confirma na sua obra sobre Apolônio de Tiana que em Atenas se erguem altares em honra até mesmo de deuses desconhecidos. E o biógrafo Diógenes Laércio narra uma tradição ainda mais antiga. No século V a.C., após uma grave peste que assolava a cidade, o sábio cretense Epimênides teria soltado várias ovelhas pela cidade, orientando que onde cada uma delas se deitasse, fosse erguido um altar ao Deus apropriado. E nos locais onde nenhuma divindade conhecida pudesse ser identificada, o altar era dedicado simplesmente ao Deus desconhecido, como uma forma de não deixar nenhuma divindade sem receber a sua honra. Isso mostra pra gente uma necessidade humana e ao mesmo tempo trágica. O coração religioso ateniense reconhecia, mesmo que de uma forma confusa, que havia algo ou alguém além do alcance do seu conhecimento. Paulo então não inventou uma ponte cultural, ele simplesmente identificou algo que já existia, uma ponte construída pela própria consciência religiosa daquele povo, e usou isso como um ponto de partida legítimo para anunciar a revelação plena de Deus em Cristo Jesus. Paulo mesmo vai ensinar depois, lá na carta de Romanos, que o que de Deus se pode conhecer
está manifesto entre os homens, pois Deus lhe manifestou, visto que as coisas invisíveis são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, 19 e 20. Esse é o conceito teológico da revelação geral, o testemunho de que Deus deixou de si mesmo na criação e na consciência humana, e que está disponível a todo ser humano, independentemente de ter acesso às Escrituras. Então, o altar ao Deus desconhecido era, na prática, um monumento erguido àquela verdade. Os atenienses sabiam, no fundo, que a sua religiosidade politeísta era incompleta, que faltava alguma coisa, que existia um vazio que nenhuma das suas centenas de estátuas conseguiria preencher. E é justamente aí que Paulo intervém com uma das frases mais brilhantes do Novo Testamento. Aquele, pois, que vós honrais e não conheceis, é este que vos anuncio. Repare que Paulo não diz assim, vocês adoram ao Deus falso e eu vou apresentar o Deus verdadeiro agora. Ele diz algo muito mais estratégico. Vocês estão sem saber, prestando honra ao Deus verdadeiro. Deixe-me apresentá-lo a vocês por completo. Essa é a essência da revelação especial que Deus deixou na criação e que Deus revelou nas Escrituras em Cristo. E em Cristo essa revelação se completa, se esclarece e se cumpre. Uma aplicação aqui para você. Quando você conversa com alguém que se diz espiritualizado, mas que não é religioso, que acredita em uma energia superior, mas fala vagamente em Deus, sem nenhuma definição clara, você está às vezes diante de um altar ao Deus desconhecido no tempo de hoje. Essa pessoa já reconhece, mesmo que de uma forma nebulosa, que existe algo transcendente, além dela mesma. E o nosso papel, assim como Paulo fez, não é começar destruindo as ideias dessa pessoa, mas apresentando com clareza quem é esse Deus que a pessoa está buscando sem conhecer plenamente. Veja que isso exige da nossa parte os mesmos princípios de Paulo, a observação atenta, ele diz assim, passando eu e observando. Exige o respeito pela busca espiritual das pessoas e coragem para, a partir desse ponto de contato, anunciar com plenitude a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Isso não é acomodar a verdade, mas é sabedoria evangelística aplicada com a direção do Espírito Santo. Vamos então ao segundo item desse tópico que diz, o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Quero analisar com você aqui uma parte desse discurso de Paulo. Vamos ler Atos 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, dando ele mesmo a todos a vida e a respiração, a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura palpando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Primeiro, Paulo apresenta a Deus como Criador, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. A palavra grega para mundo, cosmos, ela designa o universo em sua ordem e totalidade, e não apenas a Terra, mas toda a criação organizada. Em seguida, ele é apresentado como o Senhor do céu e da terra. Esse é um termo que na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, era frequentemente usado para traduzir o nome divino de Jeová ou Yahvé. Ou seja, Paulo está apresentando aos filósofos gregos o Deus revelado nas Escrituras hebraicas, sem sequer citar diretamente o Antigo Testamento, até porque seria inútil diante de uma audiência que não conhecia as Escrituras, não é verdade? A afirmação seguinte é uma bomba teológica contra toda a religiosidade ateniense. Esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso confronta diretamente a prática religiosa mais visível de toda a cidade de Atenas, a cidade dos templos magníficos, incluindo o grande templo Partenon, que existe em suas ruínas até hoje, que foi erguido em honra a Atena e era visível do próprio Areópago onde Paulo estava pregando naquele momento. Matthew Henry observa no seu comentário sobre essa passagem que essa mesma verdade já havia sido proclamada por Salomão na dedicação do templo em Jerusalém, quando ele reconheceu que nem os céus podiam conter a Deus, quanto mais uma casa construída por mãos humanas, 1 Reis 8, 27. Paulo então afirma que Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa,
Isso vai atacar diretamente a lógica do sistema sacrificial pagão, que é baseado na ideia de que os deuses precisam ser alimentados, agradados e apaziguados através das oferendas dos seus servos. Pelo contrário, Deus, diz Paulo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Isso é uma inversão teológica completa. Não é o homem que sustenta a divindade através do seu culto, mas é a divindade que sustenta o homem através da sua própria existência. Meu irmão, isso é tão tremendo, porque ainda hoje, em religiões ocultistas e cultos pagãos, a divindade se alimenta das ofertas. Ela literalmente precisa daquilo que é oferecido. Deus é diferente, ele não precisa de nada. Ele não se alimenta do nosso culto. Ele não é carente da nossa adoração. Ele não precisa de nada nem ninguém para existir. Ele é autossuficiente em si mesmo. Nós apenas existimos e somos recebidos como seus filhos porque ele nos ama. O versículo 26 traz outra afirmação revolucionária para os padrões culturais da Grécia da época. De um só sangue fez toda a geração dos homens. Os gregos se orgulhavam da sua origem autóctone, ou seja, eles acreditavam que o seu povo tinha brotado da sua própria terra ática, sendo superiores racialmente a todos os outros povos ao redor que eram chamados de bárbaros. Paulo, com uma única frase, desmonta qualquer pretensão de superioridade étnica ou cultural. Toda a humanidade, gregos, judeus, romanos e bárbaros, descendem de uma única origem comum. Isso tem implicação teológica e ética profunda sobre a igualdade fundamental de todos os seres humanos diante de Deus e ecoa diretamente na doutrina bíblica da criação de Adão, o pai comum de toda a raça humana. Veja aí Gálatas 1, 26, 27, Romanos 5, 12. Paulo prossegue afirmando que Deus determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Uma declaração sobre a soberania divina sobre a história das nações, seus impérios, sua ascensão, sua queda, suas fronteiras geográficas. E qual é o propósito dessa soberania providencial de Deus? Paulo diz, para que buscassem ao Senhor, se porventura apalpando o pudessem achar. A expressão grega aqui, traduzida como apalpando, sugere a imagem de alguém tateando no escuro, como um cego procurando a parede. Uma descrição precisa e compassiva da condição espiritual da humanidade caída, que busca a Deus sem conseguir enxergá-lo claramente por sua conta própria. Mas Paulo imediatamente corrige qualquer ideia de distância. Ele diz, esse Deus não está longe de cada um de nós. E é aqui que ele cita com extraordinária erudição dois poetas gregos que o público dele ali em Atenas conhecia muito bem. A primeira citação, onde ele diz assim, nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso vem de uma obra chamada Crética, do poeta e filósofo cretense Epimênides, que viveu por volta do século IV a.C. No poema original, essas palavras se referiam a Zeus. A segunda citação que Paulo faz, quando ele diz assim, somos também sua geração, é encontrada na obra Fenômenos, do poeta Arato de Solos, do século III a.C., Curiosamente, ele era um conterrâneo de Paulo, também natural da Cilícia. Então esse é provavelmente um exemplo sofisticado de contextualização apologética do Novo Testamento. Preste atenção aqui, Paulo não está validando a teologia pagã por trás desses poemas, mas ele está fazendo exatamente o oposto. Ele pega verdades parciais, fragmentos da revelação geral que sobreviveram distorcidos naquela mitologia grega e redireciona isso para o único Deus a quem de fato essas verdades pertencem. Zeus nunca foi o pai de todos, nem aquele em quem nós vivemos, nos movemos, existimos, mas o instinto religioso que levou aqueles homens poetas a escreverem essas frases apontava, mesmo que de uma forma confusa, para uma verdade do vazio espiritual que só se completa no Deus que Paulo estava pregando para eles. O crente bem preparado deve saber reconhecer os lampejos de verdade que estão presentes até mesmo na cultura secular ao nosso redor, na literatura, no cinema, na música, no pensamento filosófico contemporâneo, mas nunca podemos confundir esses lampejos com a revelação plena e suficiente das Escrituras. Como conclui Paulo no versículo seguinte, ele diz assim, sendo nós, portanto, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, ou à imaginação do homem. Isso é uma conclusão lógica e irrefutável.
se nós somos a geração de um Deus vivo e pessoal. É absurdo querermos reduzi-lo a um ídolo de pedra ou de metal esculpido pelas mãos que ele mesmo criou. Então isso desafia qualquer forma de idolatria moderna que reduz Deus às nossas categorias. Seja querendo transformar Deus num gênio da lâmpada que atende a pedidos egoístas, seja querendo moldar Deus conforme as nossas características morais ou culturais. O Deus verdadeiro não é imagem esculpida por nós. Nós é que somos a imagem esculpida por ele. Terceiro tópico da lição, então, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo concluiu dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. A expressão não tendo em conta, no grego, carrega o sentido de passar por cima, não levar em consideração de forma punitiva imediata. Não significa que Deus ignorou ou aprovou a idolatria daqueles tempos da ignorância, mas que ele exerceu paciência e tolerância diante disso, sem ainda aplicar o juízo imediato. Matthew Henry vai observar no seu comentário que esse mesmo princípio já havia sido apresentado por Paulo anteriormente, lá em Listra, em Atos 14, de 1 a 6, quando ele afirmou que Deus, nas gerações passadas, permitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos. Uma referência clara à paciência divina diante da ignorância religiosa dos gentios, contrastada com o conhecimento pleno da lei que os judeus já possuíam. Mas agora, e aqui está a virada no discurso de Paulo, Deus anuncia, ou seja, um termo que carrega a força de ordem, de proclamação oficial, não apenas um simples convite, mas que todos os homens em todo lugar se arrependam. A palavra arrepender-se do grego é metanoia, que significa literalmente uma mudança radical de mentalidade. É uma reorientação completa da forma de pensar e viver e não apenas um remorso emocional passageiro. Repare na universalidade categórica dessa ordem. Todos os homens em todo lugar. Nem os epicureus, que buscavam apenas o prazer e a tranquilidade, sem nenhuma preocupação moral diante da divindade distante, nem os estoicos, que eram orgulhosos do seu autocontrole racional, da sua submissão resignada ao destino, jamais haviam concebido a necessidade de um arrependimento moral diante de um Deus pessoal e justo. É uma exigência universal sobre qualquer sistema filosófico que dependa da autossuficiência humana. Diante de Deus não existe povo, cultura ou sistema filosófico ou status social que esteja isento do chamado ao arrependimento. A razão para essa urgência está no versículo seguinte: Deus tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou. A expressão grega para determinado indica algo fixado, estabelecido com precisão, não uma possibilidade vaga, mas uma certeza cronológica e histórica. Esse é o conceito bíblico do dia do Senhor, sobre o dia do juízo final, que será conduzido não por uma força cósmica ou impessoal, como os estoicos criam no seu determinismo fatalista, mas sim por uma pessoa específica, o varão que destinou, uma referência direta a Jesus Cristo, juiz do trono branco de Apocalipse 20. É exatamente aí que o discurso chega ao seu ápice teológico. Nisso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus não é apresentada por Paulo como um artigo da fé cega, mas como uma prova histórica, pública e verificável de que esse varão tem, de fato, autoridade legítima para julgar toda a humanidade. E é precisamente nesse ponto que provoca uma reação dividida, que está registrada logo em seguida no texto. Vai dizer a Bíblia que alguns escarneceram, outros adiaram a decisão, dizendo: sobre isso te ouviremos outra vez. E outros poucos creram, dentre eles Dionísio, Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, Atos 17, 32 e 34. Veja que a pregação da palavra de Deus nunca fica sem resposta, não é verdade? Esse fechamento do discurso ensina algo essencial sobre a natureza do Evangelho. Ele não é uma filosofia entre as outras, oferecendo mais uma opção de estilo de vida ou um sistema ético, como o epicurismo ou o estoicismo ofereciam para os atenienses. O Evangelho apresenta um fato histórico verificável, a ressurreição de Jesus Cristo como um fundamento de exigência moral, universal e urgente, o arrependimento. E diferente de qualquer filosofia humana, essa exigência vem acompanhada de uma data marcada, um juízo certo e um juiz já identificado pela própria história, Jesus Cristo. Isso confronta qualquer relativismo religioso contemporâneo,
que trata todas as crenças como sendo igualmente válidas, igualmente respeitáveis e verdadeiras à sua maneira, que é o que o ecumenismo quer fazer. Paulo, mesmo depois de reconhecer com respeito a religiosidade ateniense e de construir uma ponte cultural ao longo de todo o discurso, ele não termina dizendo assim, portanto, cada um continue adorando o seu próprio Deus desconhecido ou do seu próprio jeito. Não. Ele termina com um chamado categórico, urgente e universal ao arrependimento. Essa é a tensão que o pregador fiel deve manter, contextualizar com a cultura, mas jamais diluir ou suavizar a exclusividade e a urgência da mensagem de Cristo. Paulo teve diálogo, respeitou, construiu pontes, mas não abriu mão no momento decisivo de anunciar a verdade do Evangelho, que exige que as pessoas deem uma resposta pessoal e imediata de arrependimento quando ouvem a mensagem, seja essa pessoa um filósofo, comerciante ou membro de um alto tribunal de Atenas. Então, se esse estudo abençoou a sua vida, te ajudou na sua aula, nos seus estudos particulares, peço que você se inscreva, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário, clique no botão do hype aqui embaixo, e também agora o YouTube liberou para a gente a opção do botão Valeu. Você clicando ali vai poder fazer um Pix ou enviar qualquer valor para nós, isso vai nos ajudar muito a continuarmos toda semana produzindo esses materiais, esses slides, para disponibilizar a você crescermos juntos na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo. Vamos agora à conclusão da nossa lição? Diz assim: o discurso de Paulo permanece como uma referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder o seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.